fala, aprendeu a subir descendo. Quem não desce na oração, quem não paga preço no jejum, quem não busca Deus, se pode achar, não tem vitória, igreja, aleluias. Então é isso que Deus quer para nossas vidas hoje. É isso que eu vim ministrar para a igreja nesta noite e para mim também, porque antes de chegar até vocês, cheguem nós primeiros. É preciso viver, é preciso passar pelo processo, viver uma vida com Deus, buscar passar prova, ir ao pó, para poder estar em cima de um púlpito, para poder passar para os irmãos, aleluias. Amados, nós podemos ver aqui, nessa passagem de Lucas, também podemos encontrar essa referência, ali no livro de Marcos. Eu também estava numa campanha de cura, ali no meu lar, e hoje foi o término. E como eu li muito essa passagem durante a semana e meditei nela, e eu vinha pedindo ao Senhor uma mensagem para trazer para os irmãos, para o coração dos irmãos. Mas eu falava ao Senhor, Pai, não é aquilo que eu quero, mas é o que o Senhor quer para aquela igreja. Porque eu não conheço ninguém, a não ser os irmãos que me fez o convite, alguns aqui, o Bruno, a esposa, né? Os demais não, mas eu não conheço a vida funda dos teus filhos. Mas o Senhor é um Deus, é onipotente, onisciente, onipresente, que conhece, que sabe, que está em todo lugar, em todo tempo, aleluias. Então o Senhor vai falar para mim o que é para ser falado, e não eu. Então assim foi a vontade de Deus, e essa palavra, cada dia mais, Deus está no meu coração, aleluia. Então eu venho dizer à igreja, né? O que nós podemos ver aqui no livro de Lucas? Vamos falar dessa mulher, a qual é uma passagem muito conhecida quando se fala de cura, de libertação. É muitas pregações a respeito da mulher, fluxo de sangue. É muitas pregações que Jesus ressuscitou o filho de Jairo, aqui da libertação dos gerazenos, né? Da libertação daquele endemoniado, o povo que rejeitava. Sabemos que a trajetória de Jesus, que vem falando ali em Mateus, Marcos, Lucas, fala da trajetória, do nascimento, de tudo aquilo, das profecias que Jesus vinha fazer nessa terra. Então nós podemos ver aqui também que este livro de Lucas, que Lucas era um doutor, um médico. E eu também meditando, Deus me levou, né? Que Lucas, ele era um médico, a qual Lucas também passou a grande parte da sua vida sendo um amigo de Paulo. Quem não vai conhecer Paulo, que escreveu as cartas de Efésios, Atos dos Apóstolos, e por aí, muita gente aprende com Paulo. Paulo foi um guerreiro, Paulo foi algo assim, dentro da palavra de Deus, é uma referência muito grande para nossas vidas, de batalhar e até o fim, né? A gente pode ver ali na vida de Paulo, para quem lê a Bíblia, a Deus. Então Lucas era um amigo de Paulo, eles eram tão chegados que Paulo tinha Lucas como um amado. Grande era a intimidade de amizade ali entre dos dois. Podemos ver que Lucas, ele teve uma caminhada com Paulo ali, e Paulo ia ensinando Lucas. Nós não podemos afirmar se Lucas era um gentil ou se era um judeu, mas Lucas temia a Deus, e Lucas conheceu a Jesus, aleluia. Tanto que ele veio até escrever essas histórias em Lucas, histórias verídicas, a qual vivenciou muitos milagres, aleluia, que foi até o fim ali com Paulo. Mas vamos aqui falar dessa mulher. Falei aqui um pouquinho, né? Por que ele escreveu, por que Lucas escreveu, por que é um livro cujo fala de muitas curas. Então os irmãos entenderam que por ele ser um médico, ele vivia querendo entender que médico dos médicos era Jesus. Deus deixou os médicos na terra para nos ajudar, mas tem coisas que a medicina não te dá, tem coisas que a medicina não vai te dar um diagnóstico completo, porque a medicina também fica sem entender, porque é maior que colocou os médicos na terra é Jesus Cristo, aleluias. Foi Deus quem instituiu a medicina. Ele é o médico dos médicos, é Ele quem dá a última palavra, não é o homem, mas sim é Deus, aleluias. Então Lucas ficou maravilhado e pôde vir nos trazer um pouco dessa história. E nós viemos aqui, vamos falar agora da cura de uma mulher que estava com hemorragia. Irmãos, vamos entrar na história, vamos assim nos entregar. Eu costumo dizer que o culto
A gente traz ele lá de casa. Eu não venho na igreja para esperar o preleitor pular, rodopiar, como disse o nosso irmão aqui, né? Para eu poder sentir alguma coisa. Não, a partir do momento eu estou dentro da minha casa, desde a hora que eu me levanto, eu estou oferecendo o meu culto racional a Deus. Eu estou buscando, eu estou adorando, eu estou clamando aquele que é o único digno de honra, glórias e louvor e exaltação, né? Eu venho falando para o Senhor Pai que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. E não eu, aleluia. Então o culto a gente traz lá de casa. É quando você entra teus pés aqui neste lugar santo, você já sente a diferença, você já sente a glória de Deus. O louvor da harpa fala com você. Os louvores daqui das irmãs, os louvores foi cantado pela Geise. Aqui cada oportunidade aqui que os irmãos tiveram de uma saudação, Deus vai completando uma após a outra. Aleluia. Então o culto, você não pode esperar de mim, você não pode esperar das irmãs que louvam. Você tem que esperar em Jesus, esse é o teu melhor para Deus. Aleluias, glória a Deus. Então o que eu posso ver, irmãos, essa mulher era uma mulher que vinha 12 anos, não é coisa de um dia, não é uma enfermidade de semanas, né? Que muitas das vezes a gente sofre por uma enfermidade que está há 10 dias ali e você já está desesperado a ponto de não querer nem viver. Tem muita gente que se entrega na primeira luta, na primeira aprovação, muitos não aguentam. E essa mulher é um exemplo para que nós precisamos persistir, insistir com Deus, né? Imagina só, se essa mulher não saísse da sua casa, ela ouviu falar de Jesus, como nós estamos ouvindo aqui agora, aleluia. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de alguém que vinha andando, a multidão vinha se arrastando. Jesus era tão maravilhoso, ele curava, libertava, fazia tantas grandezas, e mesmo assim, multidão era grande que o adorava, a multidão que acreditava, mas também tinha multidão daqueles que não queria ter com Jesus. É diferente nos nossos dias de hoje? Não! Hoje em dia tem muita gente que quer receber a bênção, quer receber a vitória, mas não quer ter com Jesus, não quer ir até Jesus, não quer pagar preço no joelho, não quer descer como naquele louvor que fala assim, ó: eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo doeu. O que esse louvor fala? Aprendeu a subir descendo. Quem não desce na oração, quem não paga preço no jejum, quem não busca Deus enquanto se pode achar, não tem vitória, igreja, aleluias. Então é isso que Deus quer para nossas vidas hoje. É isso que eu vim ministrar para a igreja nesta noite e para mim também. Porque antes de chegar até vocês, cheguem nós primeiros. É preciso viver, é preciso passar pelo processo, viver uma vida com Deus, buscar passar prova, ir ao pó para poder estar em cima de um púlpito, para poder passar para os irmãos, aleluias, né? Não é de qualquer maneira, não é assim, eu vejo Jesus de longe, mas eu não quero pagar um preço. A minha vida tá boa, a minha vida tá perfeita. Eu não quero ficar lá na igreja de terça, de quinta, de domingo, de sábado, adorando, louvando. Eu não quero. Eu só quero que Jesus atende a minha petição. Eu só quero que Jesus olhe para o meu problema e resolva. Não, igreja. Talvez se essa mulher pensasse assim, ela não tinha recebido a cura dela. Há 12 anos ela estava sofrendo. Quando ela ouviu falar, não é diferente na nossa vida. Às vezes muitos anos nós ficamos longe da presença do Senhor, ou às vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas mesmo assim estamos longe. É preciso rever o nosso conceito. É preciso analisar, como o irmão disse, fazer uma autoanálise da nossa vida cristã. Muitas das vezes estamos aqui na igreja, no culto, mas não estamos perto de Deus, não estamos com Cristo, estamos numa vida errada, estamos numa vida que não é do agrado do Senhor. Aí a luta vem, o irmão não aguenta. Por que nós não aguenta? Porque a nossa vida não está direita. Aleluias, glória a Deus. É preciso endireitar-se na presença de Deus. Deus não quer ninguém torto. Deus até aceita, Ele quer que você venha como estás, mas não permaneça como está. Deus quer ver mudança na vida do crente. Eu costumo dizer que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, não vai ver as maravilhas de Deus, não vai receber as curas de Deus, não vai receber a libertação de Deus, porque muitas das vezes não quer. Aleluias.
E essa mulher então, ela estava ali, ouviu falar, ela não se importou quando ela chegou diante de uma grande multidão que oprimia, que apertava, mas ela colocou no seu coração assim nas minhas palavras, tentando entender aqui, conjecturando aqui essa passagem, com as minhas palavras, muitas coisas não vai estar escrito aqui, mas eu vou estar falando de mim, aleluias. Então essa mulher, no meu ponto de vista, uma mulher guerreira que insistiu, que persistiu. O que Deus quer para nós hoje? Nós estamos deixando Deus por pouca coisa. Nós precisamos insistir na presença de Deus. É preciso persistir, como tem sido lá naquela parábola do juiz iníquo, a qual nós estávamos em campanha na igreja. A mulher também ali foi insistente, senão aquele juiz sujo, imundo, um juiz injusto, né? Ele não teria visto a causa dela, mas por ela ser uma mulher de Deus, mesmo sendo mais injusto, Deus falou, não, você vai atender a minha serva. Então a serva insistiu, e Deus operou um milagre na vida daquela mulher, e atendeu a causa dela, e ela ganhou para a honra e a glória do Senhor. Então não é diferente nas nossas vidas. Todas as causas aqui foi de insistência. A gente vê que Jairo também podia ter desistido, quando todos os discípulos falaram assim, vieram gente e falaram para ele, a menina já morreu. Ele só olhou. Não. O que ele fez? Ele insistiu. Jesus, ele não abandonou. Ele não deixou de ficar em volta de Jesus, porque ele sabia que Jesus, ele ressuscita. Aleluias, glória a Deus. Nós servimos um Deus que não mudou, igreja. É um Deus de ontem, um Deus de hoje, um Deus que será eternamente. Aleluias. Ele cura, ele liberta. Nós temos que querer a libertação. Muitas das vezes não vem cura física, não é uma cura de um câncer, não é uma cura de uma enfermidade. Vem sim, claro que vem. O nosso Deus é fiel, Ele nos fez a promessa de nos curar, Ele nos fez promessa de salvação, Ele nos fez promessa de providência. Esse Deus todo-poderoso, existe 7 promessas dentro da Bíblia, que eu também estava estudando, que hoje não vai me dar tempo de estar falando, mas temos promessa. Então a Bíblia é profética. Esse livro aqui é poderoso, aleluias. Para quem medita nela de dia e de noite, vai ver a grandeza de Deus, o que Ele pode fazer, que Ele não mudou. E é profecia. Deus falou que Ele ia nos salvar, porque Ele deu seu Filho unigênito para morrer e ressuscitou ao 3º dia pela minha vida, pela tua. Não foi por pouca coisa não, aleluia. Foi para nos remir dos pecados. E hoje o que nós fazemos? Muitas das vezes rejeitamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. É preciso também, igreja, sermos libertos das redes sociais. Deus está falando e o povo não está escutando. O tempo que a gente fica no celular, fala a gente, né? Porque quem é? Eu também não sou perfeita, eu sou um ser humano, né? Mas tenho pedido ao Senhor para que eu seja constante na presença. Tenho pedido a Deus para que hoje eu não esteja pulando e amanhã eu esteja assim. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assim. Não, Deus não chamou por cauda, chamou por cabeça. Deus deu o espírito de ousadia, não foi de temor. Deus não quer ver ninguém cabisbaixo. Mas para que isso aconteça, larga o celular e pega a palavra de Deus, aleluias, né? A gente vê vídeos aleatórios, eu falo muito isso dentro da minha casa. Você está no Facebook, eu não condeno não. Tem gente que sabe usar, eu aprendi com o pastor Raimundo, lá de Indaiatuba. Celular é uma arma poderosa. Ele tanto pode edificar a tua vida, como ele pode destruir em questão de segundo. Quantos casamentos destruídos por causa de celular, rede social, né? Famílias, o convívio familiar, um jantar na mesa. Acabou-se aquele jantar familiar, acabou aquela reunião de família. Vamos orar. Por causa do que, igreja? Por causa de celular, aleluias. Eu falo todos os dias pro meu filho, se alimente da palavra, porque a palavra te dá vida, a palavra vai te dar ânimo, é a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te salvar, é a palavra que vai te libertar. Não é o celular, aleluias. Não é. Você passa vídeos aleatórios que eu falo. Um é pregação, o segundo é funk, o terceiro é um monte de coisa de homofobia e tal, e coisa e tal. O quarto é mulheres peladas, o quinto é não sei o que. Me perdoa, mas o Senhor me trouxe aqui para falar. Eu vou falar e não vou levar embora para casa, porque é dessa maneira que Deus me usa. Aleluias, glória a Deus. Deus, fiel Jesus. Senhor, Tu és glorioso. Então isso está acabando com a vida das pessoas. Esse povo aqui era curado, essa mulher foi curado. Quantas pessoas foi curado aqui no tempo de Jesus? Era cada cura. Aquele homem no tanque de Betesda que ficou por anos
ali naquele tanque, esperando. Ficou esperando pro povo jogar. O povo jogava? Não, irmão. Muitas das vezes, como foi dito aqui nesta noite, tem coisas que é só você e Deus. Às vezes você espera tanto na oração do seu vizinho, mal você sabe que está orando contrário. Às vezes você espera tanto pelo seu irmão, até da própria família. Não se espante não. Não se espante não. Que lembra de José? José foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, queriam matá-lo. Mas por causa de Deus tocar no coração daquele, ele não foi morto, para que se cumprisse a promessa de Deus, para que ele fosse governador do Egito. Então, olha a luta que ele passou. Então às vezes a gente espera do vizinho da direita, da esquerda, aquele irmão é crente, aquele irmão é ousado, ele vai orar para mim, oh glória a Deus, mas depois está lá 24 horas no celular e não dedica 2 minutos para a palavra e nem para dobrar o joelho para buscar Deus pela sua salvação, ou pela cura, ou pela libertação. Nós precisamos ser libertos 24 horas de nós mesmos. A humanidade está numa situação, igreja, que é preciso ser liberto. Nós precisamos orar de verdade. Senhor, eu quero ser constante. Senhor, eu quero ser completa, aleluias. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença, Senhor. Eu não quero ser, como diz o meu marido, me ensinou algo muito interessante. Seja diferente no meio dos iguais. Tem muita gente igual, igreja. Tem muita gente que está indo pelo mesmo caminho. Tem muita gente que está indo no mesmo embalo. Mas seja diferente, aleluias, né? Para ser curado. Essa mulher foi diferente. Vamos voltar aqui. Às vezes eu falo tanto assim, né? Que Deus vai colocando. Mas vamos voltar aqui para nós entender o contexto, né? E finalizar aqui a vida dessa mulher. Que é coisa gloriosa, aleluias. É preciso entrar na palavra, é preciso ler a palavra, pedir o discernimento e falar: Senhor, fala comigo, que as coisas venham brotar no meu coração, no meu pensamento, que não seja, mas que seja o Espírito Santo, aleluia. E o Senhor falava, ó, olha que tremendo, se ela não tivesse saído da casa dela, do conforto, muitas das vezes ficamos no conforto da nossa casa, ela foi lá, multidão oprimia e apertava, não desistiu. E o que ela fez? Conseguiu, tocou na orla de Jesus. A fé dessa mulher era tão grande. E muitas das vezes a nossa fé não chega nem no grãozinho de mostarda. Nós desanima rápido, né, irmãos? Eu tenho tanto testemunho, irmãos, para contar. Eu vou dar uma resumidinha aqui só para os irmãos entenderem. Já está dando 9 horas, eu já vou entregar. Irmãos, desde que eu nasci, né, tenho uma vida aí, já fui desenganado pelos médicos. Quando criança, aos 7 anos, foi um sequestro em Santos, na praia, tentaram me sequestrar. Minha mãe e meu pai não estavam, era um passeio de escola. Depois, logo após ali, foram muitas enfermidades, foram muitos tombos, muitos braços quebrados, a visão afetada por um atropelamento de bicicleta. E foi indo, e Deus foi fazendo uma obra na minha vida. Deus tinha um chamado na minha vida. Quando eu me casei, meu filho Ravi ficou enfermo. Uma doença não. Ele deu água no pulmão e o médico falou: se você não for agora para a Unicamp, ele vai falecer nos teus braços, porque ele está a ponto de ter uma parada cardiorrespiratória. Mas vou resumir bem. Para a honra e glória do Senhor, eu corri no hospital da Unicamp para fazer a drenagem, fazer uma cirurgia, abrir as costas dele, pôr um dreno. Uma criança de 1 ano e pouco. Mas no caminho eu falei: Senhor, eu lembro o Deus que meu pai e minha mãe servem, né? Servia muitas das vezes meu pai. Eu cresci num berço evangélico, mas meu pai e minha mãe, devido a muitas lutas, como eu acabei de dizer, desviaram muitas vezes. Mas eles não deixou de nos ensinar. Eles colocou a sementinha em nosso coração. Nós sabia que existia um Deus no céu. Então eu não estava crente quando eu casei. Mas quando o Ravi ficou doente, eu falei: Senhor, se o Senhor curar o meu filho, a minha fé foi tanta, eu irei para a tua casa, eu vou erguer minha mão e nunca mais vou sair dos caminhos do Senhor. No caminho, irmãos, o menino que não mamava, que vomitava, que queimava em febre, que estava a ponto de ter uma parada respiratória, abriu os olhos e disse: me dá mamar. Cheguei na Unicamp, viram todos os exames dele: pode levar embora, esse menino não tem nada, para a honra e a glória do Senhor, né? Passado um tempo depois, eu tive o Benjamin, meu filho. Benjamin nasceu com uma doença congênita no intestino rara, chamada Hirschsprung. Fiquei 7 meses e 22 dias do pós-nascimento do Benjamin, quase 1 ano, morando com o Benjamin no hospital. O Benjamin era uma doença rara, a qual o mundo não conhecia. Queria que eu fosse para morar em São Paulo, para estudar o corpo do Benjamin. O meu filho não podia comer, o meu filho não podia sair do hospital, porque ele não podia ficar fora do ar. Ele usava um monte de aparelhos, sonda nasogástrica, né? Meu filho tinha um diagnóstico ali de morte, né?
há um tempo, colocou uma bolsinha de ileostomia. 7 meses e 22 dias, passou por 4 cirurgias, pesando apenas 1,1 kg. Né? Muitas das vezes chegava a 900 gramas, uma criança de quase 8 meses. Vocês têm uma ideia. Uma luta que só o sangue de Jesus. Mas o Senhor havia falado para mim quando eu trabalhava no pedágio: ei filha, eu estava gestante, você vai passar por uma prova muito grande, vai ser contada em todos os lugares, você vai testemunhar, mas Deus vai te dar a vitória. E eu não entendia. Então o Benjamin já nasceu desacordado, com todas as voltas do cordão no pescoço. O Benjamin morreu na mesa de parto? Não, eles reanimaram. O Benjamin depois veio para casa, no segundo dia foi para a UTI. Na UTI, o Benjamin ficou 7 meses e 22 dias. Passou por vários processos, teve 5 tipos de infecção hospitalar, parado cardiorrespiratório no meu colo, trombose na perna esquerda e com uma doença congênita rara que só nos Estados Unidos tinha um transplante. Aqui não tinha. E todos, move campanha, faça isso, faça aquilo. Eu precisava de bilhões para levar meu filho para os Estados Unidos. Sabe o que eu falei? Não. O Deus que está lá nos Estados Unidos é o Deus que está aqui comigo. Aleluias. E eu creio, Deus tem promessa na minha vida. Antes de acontecer tudo isso com o Benjamin, eu fui atropelada na 101 de moto, vindo do serviço. A moto bateu no meu lado esquerdo, perdi o movimento da minha perna, voei para cima, caí em cima do motoqueiro, rodei a pista, o rapaz decepou o pé. Como eu caí em cima dele, eu só desmaiei. E a carreta veio, e a carreta, para não passar em cima de mim, bateu na guarda de reio. Era horário de fluxo. Aconteceu alguma coisa comigo? Não, porque Deus me segurou pelas mãos e me colocou no chão. Nenhum arranhão eu sofri. Fui socorrida por 3 ambulâncias, a chamada lá foi de óbito, mas a Michele estava viva para a honra e glória do Senhor, aleluia. Senão eu não tinha passado o luto com meu filho, aleluia. E resumindo, meu filho ficou enfermo, ficou na UTI 7 meses e 22 dias, veio para casa, porque Deus falou para mim. Lá na Perus, Deus falou no estacionamento, usou uma velhinha e falou: vai ser rasgada a cortina e seu filho vai ser entregue nas tuas mãos. Quase 1 ano buscando, ele foi entregue nas minhas mãos. Viemos para casa, ninguém dava nada para aquele menino. Ficou 1 ano tomando injeção em casa, até eu que aplicava, e usando bolsinha e fazendo tratamento na PUC. Com 4 anos de idade, irmãos, com 4 anos de idade, Benjamin, ele comeu. O Benjamin fez tudo que a medicina falou que meu filho não ia fazer. Ele fez para a honra e a glória do Senhor. Sem intestino, sem gânglios, porque o cérebro não mandava comando para o sistema digestivo dele. Sem tudo isso, ele fez tudo que uma criança podia fazer. Brincou, viajou, dormiu em casa, foi para a igreja comigo, contei o testemunho. Mas com 4 anos, Deus visitou o Benjamin. E o Benjamin falou para mim: mamãe, se prepara que vem vindo uma grande tempestade. No dia da cirurgia no hospital, na primeira cirurgia internada, com 4 aninhos de idade, ele gritou no hospital. Eu preciso contar para a igreja, para acrescentar a fé dos irmãos. O meu menininho de 4 anos gritou: Jesus! E eu levantei com tudo, estava lendo a Bíblia. E ele disse: mamãe, com os olhos fechados. Eu disse: fala, meu filho, Jesus está aqui. Oh, glórias! E eu comecei a ministrar ali o Espírito Santo e falando em línguas. E todo o hospital: fica quieto, você vai acordar as crianças. Não vou me calar. E ele falando: mamãe, Jesus está aqui. Jesus está conversando com um homem de branco. Aleluias! E eu falei: oh, glórias, eu creio. Pergunta para ele se ele veio para te curar. Ele disse: não. Ele falou para um homem de branco, a qual eu não vejo o rosto dele. O rosto dele brilha. Ele é todo branquinho e ele não tem barba, porque o rosto dele brilha. Uma criança de 4 anos, igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu quase não conto esse testemunho, porque até então eu quase não tenho oportunidade. Mas quando eu tenho, eu falo, não importa o tempo que passe. É preciso viver testemunho, porque o nosso Deus é poderoso. É por isso que a gente prega a palavra, porque nós vemos constantemente Deus fazendo a obra. Aleluias. Então Benjamin gritou e falou: ele está aqui, está conversando com o homem de branco. Está assim, o homem está de costas, sentado. E ele falava que o rosto de Jesus brilhava e que tinha um homem sentado de costa. E ele falou assim para mim: mamãe, aquele semblante triste. Na primeira cirurgia, ele falou assim que não vai me curar. Ele falava meio as palavrinhas 4 anos, né? Não fala certinho, estou falando certinho, mas mamãe, ele falou. Eu falei assim: o que ele falou, Benjamin? E o Benjamin sonha, o Benjamin com os olhos fechados, cheio de aparelho. Mamãe, ele falou que não. E ele deu um sorriso bem grande
e abriu o olho. Falou: mamãe, me dá um todinho. Aí eu: meu Deus, menino em jejum há tantos de 17 dias, em jejum cheio de sonda, de aparelhos. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ver se eu vi uma enfermeira. Eu falei: pode ser que seja a última vez que o meu menino toma um todinho. Aleluia. Pela fé eu orei, fui lá fora, ponhei o dinheiro na máquina, peguei um todinho, trouxe escondido da enfermagem. Ele bebeu o todinho e vomitou tudinho depois, porque o abdômen dele não segurava. Aí ele vomitou tudo, ele deu risada, igreja. Aquele menino era sustentado pelo Espírito Santo. Deus, ele prepara a gente. E daí, eu estou resumindo, igreja, porque o testemunho é grande, é forte. Mas eu estou aqui cortando um monte de coisa daquilo que eu passei com Benjamin. Aleluias. E daí, então, viemos embora para casa na primeira cirurgia, 7 dias. O Benjamin não faleceu aqui em casa, no Moreira, porque Deus não permitiu. Então eu corri para a PUC. Chegando na PUC, foi para a segunda cirurgia no dia 3 de setembro. Então daí o Benjamin entrou. Quando o Benjamin entrou no centro cirúrgico, para a igreja ter uma noção, o Benjamin estava sedado no quarto, na minha frente, sedado. Quando chegou no centro cirúrgico, o Benjamin ficou de pé. Os médicos ficaram tudo horrorizados. Meu Deus, a gente sedou essa criança como ceda um leão. Como é que levantou? Ele levantou, olhou para trás e falou: mamãe, você entra comigo. Eu falei: eu não posso entrar com você, mas Jesus vai entrar com você. Aleluias. Aí ele pegou e desmaiou novamente. Ele levantou de uma sedação fortíssima e deitou. E daí eu saí na porta assim, e vi uma pomba branca voando. E eu olhava para o lado, aquele monte de gente, todo mundo na correria, né, do dia a dia, médicos para lá e para cá. E eu vendo a pomba voando, e ela veio ao meu encontro e sumiu. Eu comecei a dar risada sem saber por que eu estava rindo. Eu comecei a gargalhar, fiquei feliz. Eu senti um refrigério do Espírito Santo, aquilo para mim era o Espírito Santo. Aí saí, encontrei meu esposo, fomos almoçar. Quando nós voltamos naquela alegria, eu e ele estava alegre. Deus estava preparando, Deus prepara a igreja. E daí nós saímos, e chegando ali, né, depois de 8 horas, Adriano, foi? 8 horas de cirurgia. Fomos almoçar, voltamos. Eu toda feliz, mas eu já sentia. Porque quando, na madrugada dele ir para o centro cirúrgico, eu abri uma palavra e Deus falava assim: ó, eu vou levar. E não vai descer nem a sepultura, glória a Deus. Então eu falei assim, então Jesus visitou e falou para ele que Jesus viria buscar ele, aleluias. Então eu já estava ciente, mas eu senti alegria. Por que a gente sente alegria? Talvez para o mundo aí fora ninguém entende, mas que mãe que fica alegre? Não, preparação de Deus, Espírito Santo na vida daqueles que crê, né? O Espírito Santo preparou aquele momento, aleluias, né? Não é porque, porque eu sou melhor do que nenhum, sou melhor do que ninguém. Eu sou pó, eu vim do pó e pro pó eu vou voltar, aleluias. Eu não sou melhor que nenhum, mas o Senhor preparou a minha vida, aleluias. Senão hoje eu não estaria aqui não. Quantas vezes eu recebi livramentos de morte, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. A honra e a glória é dele, não é minha, não é de ninguém, é somente de Deus. Então, chegando no centro cirúrgico, a sirene vermelha tocou. E daí o meu marido já entendeu, e eu também. Aí eles saíram lá fora: quem é a mãe do Benjamin? Aí eu disse: sou eu. Entrei e já vi ali aquela cena. Me deixaram, eu e meu marido, participar da morte dele. Eles não deixaram eu ficar de fora. Meu Deus, às vezes eu pergunto: existe dor maior do que uma mãe perder um filho? 4 anos convivendo comigo, passamos por tantas coisas, tantos milagres, tantas obras de Deus junto. Aí eu cheguei ali naquela UTI, meu esposo, aquela criança, uma criança magrinha, que só distendia a barriga, inchado. Ele havia sofrido uma parada cardíaca de 40 minutos, mas voltou. Ele voltou, só que deu um choque anafilático. E ali o sangue saía por todas as áreas. E eles mandou eu e meu marido entrar e ver que eles estavam tentando viver. Mas eles falaram: mamãe, eles falaram assim com essas palavras. Olha para vocês verem a grandeza de Deus. Parece que o Benjamin não quer vir. Parece que tem alguém chamando o Benjamin. Os médicos entendendo. Falou: mãe, fala com ele. Pai, vai ali do lado dele. E o Benjamin gigantesco, inchado, a barriga aberta. E eu vendo aquela cena, com aquilo tudo aberto, pós-cirúrgico, ele acabou de vir de cirurgia. Ele distendeu, abriu tudo, e ele estava vivo, o coração estava batendo. E eu e meu esposo peguei na mão direita, a Adriana na mão esquerda, e eu comecei a louvar.
Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Eu e ele ali no ouvido. E, irmão, por incrível que pareça, eles falaram, ele não está te entendendo. Quando eu e o Adriano começamos a louvar, e o Adriano começou, filho, vai em paz, vai, Deus está te esperando, vai. Ele se arrepiou, ele era peludinho as pernas, os pelinhos levantou do braço e da perna, e eu falei, Adriano, olha isso, ele está entendendo, Deus está permitindo ele entender, ele ainda está aqui. Aí eu falei, Benjamin, vai, porque eu já posso ver Jesus te chamando, como você viu ele, e ele falava com Deus, então ele está aqui te esperando. Naquele momento a máquina, Benjamin se foi, quando eu e Adriana entramos lá. Então nós vivenciou isso, então eu posso falar claramente, uma dor forte, eu achei que eu não ia suportar, eu achei que eu ia morrer numa depressão, eu achei que eu não suportaria, que eu não viveria as promessas de Deus na minha vida, mas o Senhor ainda tinha promessa. No velório do Benjamin vai dar luz a uma menina, dar luz a um filho, e é uma menina. Está aí minha menina, para honra e glória do Senhor. O que os médicos falaram dessa menina com 8 meses de gestação? Está com problema no fêmur, está com problema no rim, vamos tirar porque não vai viver. Está aí para a honra e glória do Senhor, né? Então, irmãos, nosso Deus é grande. A gente tem que ter fé. Milagres eu tenho muitos para contar. Quanta grandeza Deus fez na minha vida. Eu tô aqui de pé porque Deus, Ele tem algo para mim, algo para a tua vida. Muitas das vezes a gente passa por um pouquinho, né? Não chega nem perto dessa mulher, 12 anos com essa hemorragia, sofrendo, né? Ali. E Deus falou, ei, eu senti que de mim saiu virtude. E alguém me tocou diferente nessa multidão. Por isso que eu falei que nós temos que ser diferente. Para nós chegar até Jesus, nós temos que ser diferente. Talvez se eu fosse igual a todo mundo, Deus não teria feito tantas grandezas e obras na minha vida de milagre. Aleluia, Deus não tinha operado tantas maravilhas na minha vida. Hoje eu estou de pé, tive Covid. No dia da cesárea dessa menina, me deu uma hemorragia. Fiquei largada no hospital porque Sumaré não tinha vaga. E todos me olhavam com dó. Me deram alta com hemorragia, plaquetas 580. O médico do Renascença falou, plaquetas de 580 é para quem tem leucemia. Você tem câncer? E eu disse não. Então a gente precisa ver o que está acontecendo, porque você está mal. Você não está bem, você está correndo risco de vida. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Tentaram tirar ela, né? E tá aí, ó, para honra e glória do Senhor, rim perfeito, perna perfeita, a perna cresceu. Em questão de segundo, 3 dias, a igreja foi lá, Geis, meu irmão, o pastor, orou na minha barriga após o diagnóstico dessa menina. Fêmur curto, não tem peso, tá desnutrida na tua barriga, tá com problema no rim. O pastor orou, a irmã colocou as mãos e o Senhor operou, essa menina rodou na minha barriga. 3 dias após, o médico tá pronta para vir ao mundo e engordou em 3 dias. Ela tá com 3,80 kg, cresceu 3 centímetros para a honra e a glória do Senhor, e as veias do rim e do coração são perfeitas. Quem faz isso, igreja? Não é a medicina, quem faz isso é Deus. Aleluia, é só Deus que trabalha a nossa vida. E eu quero pedir, com a permissão da missionária Thalita, o pastor, para que a igreja se coloque de pé. Eu vou estar fazendo uma oração para a igreja, enquanto a minha cunhada louva. Eu peço perdão, né, que eu já peguei 9h40, eu peço perdão, que precisava deixar aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Eu não sou nenhuma pregadora não, né? Mas eu faço a vontade do meu pai, que me chamou, né? Ele me chamou primeiro, escreveu meu nome no livro da vida. Aleluias. O teu também está escrito lá. Mas é preciso viver. É preciso ter fé como essa mulher. Medite mais na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai falar mais em vossos corações. Não esqueça de curtir, amém? se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.